Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e estamos aqui em mais um vídeo para falar sobre Batman, O Longo Dia das Bruxas especial. O último vídeo de resenha foi justamente sobre Batman, O Longo Dia das Bruxas, o original, que o Tim Sale e o Jeff Loeb produziram nos anos 90. Este daqui foi lançado em 2021, uma parte única, quadrinho bem fininho, menos de 50 páginas esse daqui tem, dá para ler de uma vez só. E foi o que eu fiz. Esse que foi lançado, se não me engano, em junho ou julho, mas só peguei ontem para ler. Então, bora lá, pessoal. Falar sobre O Longo Dia das Bruxas especial, que foi o último trabalho do Tim Sale. Esta história se propõe a ser uma continuação para O Longo Dia das Bruxas original, lá dos anos 90, como eu já falei. Houveram algumas continuações, algumas não, muitas, já que a gente sabe que quando uma história faz sucesso, a DC tenta espremer o máximo que pode. Então, teve o Vitória Sombria, que eu não li, nenhuma dessas eu li, eu só li realmente O Longo Dia das Bruxas e o especial. Mas depois do Longo Dia das Bruxas teve Vitória Sombria, teve Dia das Bruxas, só Dia das Bruxas, teve Mulher Gato Cidade Eterna e teve, acho que só isso. Mas enfim, tudo isso englobando essa história do feriado e tal, enfim, histórias todas essas produzidas por essa dupla aqui, essa dupla tão consagrada que é o Jeff Loeb e o Tim Sale. Então, nessa história aqui, nós temos a Gina, a esposa do Harvey Dent, indo até se encontrando novamente com o Harvey. Temos aqui essas cores, já vou falar mais sobre isso mais pra frente. Se encontrando novamente com o Harvey, o que eu acho muito legal porque mostra que o Harvey, ele é uma pessoa completamente diferente. Ou melhor, o Duas Caras é uma pessoa completamente diferente quando ele está com a Gina. Então tem esse painel aqui, essa cena, essa página splash page bem simbólica, que é do Duas Caras finalmente sendo Harvey, puramente o Harvey quando ele está com a Gina. Então você vê o reflexo da parte boa da cara do Duas Caras refletida quando ele está abraçado com a Gina, o que é muito simbólico. E é o seguinte, a Gina quer viver com Duas Caras e tal. Em meio a isso, o Batman, ele está investigando um caso de que algumas pedras preciosas em Gotham City estão sendo roubadas pela equipe que o Homem Calendário está reunindo. O Homem Calendário aparece no Longo Dia das Bruxas. Eu não falei muito sobre ele na minha resenha, porque ele não aparece tanto na história, por mais que, sei lá, ele tenha alguma importância, só que não é explicitado qual é a função do Homem Calendário lá no Longo Dia das Bruxas. E aqui eu tinha esperanças de que falasse um pouco mais sobre o Homem Calendário. Realmente ele é o grande vilão dessa história, junto com o Duas Caras. Então o que acontece? O Homem Calendário, ele foge da prisão do Arkham e tudo, e cria este culto dos Homens Calendário, com a obsessão dele com o calendário e feriados e os meses do ano, essas coisas todas. E ele chama o Dent, para ser um dos seus Homens Calendário, porque todos eles têm um signo e aí tem o mês gravado na testa e tal. E segundo o próprio Homem Calendário, o Harvey Dent é o único verdadeiro geminiano na cidade de Gotham City. Então tá lá, né? O Harvey, ele vai ter que trabalhar junto com o Batman para conseguir pegar o Homem Calendário. Esta é a premissa básica da história. Então é o seguinte, o Homem Calendário, ele tem muito ódio do Dente, muito ódio do feriado, na verdade, do vilão feriado, por ter roubado essa característica dele, que na verdade o feriado ele age
muito parecido com o que o Homem Calendário agia, só que ele ficou na penumbra por causa de todo aquele lance que teve na grande história, que foi muito maior do que é o vilão do Homem Calendário. Mas enfim, temos aqui toda essa história, uma história bem simples, tem umas partes legais, como por exemplo o Robin, ainda o primeiro Robin, bem jovem, indo pegar doces no Halloween com a Bárbara Gordon, o que é bem interessante. Mas enfim, é uma história bem simples, como eu disse, dá para ler de uma vez só. E é uma historinha legal, é um bom complemento ao longo do Dia das Bruxas, por mais que não seja essencial. Porque há toda uma questão de que o segredo que nunca foi revelado no final do Longo Dia das Bruxas, né? E que seria revelado ao Batman e tal, não acontece isso aqui nesta história, já digo de antemão. Então ela não é uma história muito essencial. Até pelo final dá a entender de que haveria mais uma continuação e que essa história na verdade é um prelúdio para uma grande história, até ter aqui o fim por hora. Só que, como sabemos, o Tim Sale faleceu e não sabemos se essa grande história realmente vai acontecer, realmente não vai nos ser apresentada algum dia. O Tim Sale realmente foi um artista exímio, mas eu acho que ele não está bem aqui. A arte dele está muito aquém, muito aquém do potencial dele, das capacidades dele. Eu mostrei aí vários quadros para vocês. As cores também acho que por alguns momentos elas casaram bem, por outros ficaram bem estranhas, bem extravagantes demais. Ou então pode ser só eu que esteja acostumado com a versão no ar e gostei mais da versão no ar, eu não sei. Mas enfim, essas foram as minhas considerações sobre o Longo Dia das Bruxas especial. Então, se você gostou da história anterior, é interessante você ter baratinho. Na Amazon acho que tá por R$15. Se você puder comprar uma banca também, compre para ajudar a banca e tal. Eu comprei em banca, não tem tanta diferença quanto na Amazon. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.